Vida e Saúde já está de volta. A gente está falando aqui sobre doenças autoimunes, sinais que eles podem apresentar no nosso corpo. A gente vai saber agora como o estilo de vida também pode influenciar aí nesse tratamento da doença ou minimizar esses sintomas. Quem está com a gente é o Dr. Luiz Fernando Sela, médico do estilo de vida, endocrinologista, e está tirando a dúvida do pessoal de casa, né, doutor? Isso aí, estamos esclarecendo tudo sobre a doença autoimune. Exato, então aproveite, mande aqui o seu comentário, a sua dúvida, está passando por alguma situação, está em dúvida se é autoimune ou não, manda aqui pra gente. O nosso número do WhatsApp é 12 982660004. Se você prefere ser mais rápido, é só apontar aqui para esse QR Code que ele vai já direcionar você para o nosso contato aqui no WhatsApp. Mas não deixa de participar não, aproveita que o nosso especialista está por aqui para ajudar você de casa, combinado? Agora, doutor, quais seriam essas doenças autoimunes e onde que elas podem ajudar, onde elas podem afetar o nosso corpo, na verdade? A gente tem até nossos manequins aqui para exemplificar. Nós vamos usar muito hoje os manequins inteiros, porque doença autoimune pode surgir praticamente em qualquer lugar, né? Vamos aqui de cima para baixo. Olha só, a gente tem aqui a tireoide, tá? Não sei se dá para pegar aqui, ó. A tireoide é essa glândulazinha, né? Parece uma borboleta. Fica aqui no nosso pescoço e ela produz o hormônio da tireoide. Existe uma doença muito comum autoimune dessa glândula que é a tireoidite de Hashimoto, que ela causa o hipotireoidismo, ou seja, a tireoide começa a funcionar de forma muito lenta, muito comum nas mulheres aí na faixa de 40 a 45 anos, muito comum que elas tenham a tireoidite de Hashimoto, tá? A gente também tem aqui o coração, né? O coração não é assim um órgão que vai ter muita doença autoimune, mas existem algumas, como a artrite reumatoide ou lúpus, que são doenças autoimunes que pegam mais assim as articulações, elas podem também pegar o coração, tá? Dando o que a gente chama de uma pericardite. Então aquele revestimento, né, que envolve o coração fica todo inflamado. A gente tem o fígado, tá? Esse órgão aqui mais marronzinho, né? Esse aqui é o fígado. A gente pode ter as hepatites autoimunes. Então, a hepatite pode ser causada por bebida alcoólica, pelos vírus, né? Da hepatite B ou da hepatite C, mas também existem as hepatites autoimunes que vão dar problema ali no fígado e a pessoa fica com dor abdominal, fica toda amarela, né? Como se ela tivesse uma hepatite mesmo. Vamos tirar agora aqui o fígado, Flávio, e vamos olhar os órgãos que estão aqui embaixo, tá? Eu queria mostrar para você os nossos intestinos, tá? A gente tem aqui, ó, o intestino grosso e o intestino delgado. Então, os intestinos, eles são alvo da imunidade também em duas doenças, né? Ou três. Uma é a doença celíaca. A doença celíaca, você já deve ter ouvido falar. A pessoa que tem doença celíaca, ela ingere o glúten, que é a proteína que está no trigo, que está na cevada, que está no centeio, e ela acaba tendo uma inflamação no intestino. O intestino fica todo inflamado e ela começa a ter diarreia, ela perde peso porque ela não consegue absorver muito bem os nutrientes. Então, a doença celíaca, ela vai dar aqui no intestino delgado e ela tem essa característica de ser autoimune desencadeada pelo consumo do glúten. Agora a gente também tem aqui o intestino grosso e o intestino delgado mais aqui embaixo, duas doenças inflamatórias que são bem graves, tá? Uma é a doença de Crohn e a outra é a colite ulcerativa. Então são doenças em que o sistema de defesa ataca o intestino e aí essa pessoa vai ficar com o intestino todo inflamado, forma até algumas úlceras. Isso vai dar dor de barriga, vai dar febre, vai dar diarreia, vai dar perda de peso, uma série de sintomas. A pessoa perde o apetite porque ela está com o intestino todo inflamado. A absorção dos nutrientes também fica comprometida. Vai ter problema na absorção dos nutrientes também, então ela começa a ter anemia, né, porque ela não consegue mais absorver o ferro. Ela pode ter deficiência de outras vitaminas, porque o intestino não está conseguindo absorver aquilo que ela come na alimentação. Aqui embaixo a gente também tem o pâncreas. Tá vendo o pâncreas aqui, ó? O pâncreas, ele na verdade fica aqui embaixo
do estômago, né? Ele está escondidinho aqui atrás. Deixa eu tirar esse aqui. Tira o intestino da frente, vamos fazer uma cirurgia aqui, ó, pronto. Tá vendo esse órgão aqui, gente? Isso aqui é o pâncreas, tá? Então o pâncreas, ele tem esse ducto, né? Ele produz aqui a insulina, ele produz as enzimas que ajudam na digestão e libera isso aqui no intestino, tá? Existe uma doença autoimune que pode afetar o pâncreas, Flávia, que é a diabetes do tipo 1. Então você sabe que tem vários tipos de diabetes. A gente já falou várias vezes sobre diabetes aqui no programa. A diabetes tipo 1 é aquela diabetes que pode afetar crianças ou adolescentes em idade jovem. Ela não tem muito a ver com a obesidade, com o excesso de peso, como é o caso do diabetes tipo 2. E nesse tipo de diabetes, o sistema de defesa ataca o pâncreas. Ele erra o alvo, né? Como se ele achasse que o pâncreas é uma coisa do mal, né? Uma coisa ruim, ele vai tentar eliminar o pâncreas. E aí o que acontece? Uma vez que o pâncreas é destruído, ele não consegue mais produzir a insulina. E qual que vai ser o resultado? A glicose começa a subir no sangue. Ai, doutor. Aqui tem mais algum órgão que é comprometido? Olha... Ou no caso a gente já pode vir para a articulação também? Existem algumas doenças aqui que ficam na bexiga, né? Mas acho que a gente falou podemos falar da pele, né? A sim. pele, a gente falou um pouquinho do vitiligo, né? Mas tem algumas dermatites, né? Tem alguns problemas na pele que são autoimunes também, que podem afetar a pele. A gente não pode esquecer disso. Olha só, doutor, chegou mais interação aqui. Vamos ver quem está conversando com a gente. É o Vinícius. A doença pode atingir mais de um órgão do corpo? Qual a forma de tratamento? E aí, doutor Cela? Sim, pode sim atingir mais de um órgão. Então, por exemplo, a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune muito comum, ela afeta as articulações, mas ela pode afetar o rim, ela pode causar anemia, ela pode afetar o coração, como a gente já falou, né? Algumas podem afetar a pele. Então, na verdade, vários órgãos podem ser comprometidos em alguma doença autoimune. Olha só, vem para cá nesse outro modelo, doutor. Agora é mais a parte das articulações. Aguenta aí, Vinícius, daqui a pouco a gente fala de tratamento, tá bom? Não vai ficar sem resposta, não. Nesse modelo aqui, como que a gente pode identificar também, doutor? Bom, aqui a gente pode falar, já que a gente estava falando das artrites, sim, né? A gente tem duas que são principais, a artrite reumatoide e o lúpus. Então, essas duas doenças, elas vão pegar as articulações, especialmente os punhos, os cotovelos, né? Vão ser muito afetados. Às vezes, os dedos, a pessoa fica com a mão inchada, vermelha, ela não tem força direito. É o que chega da deformidade também, esse ou não? Existem algumas que são as osteoartrites, que o pessoal geralmente chama de artrose, né? Tá. Que é aquelas que fica na pontinha do dedo, assim, né? Fica meio tortinho, com umas bolinhas. Essa não é tanto uma doença autoimune, é uma doença inflamatória, mas ela está mais relacionada até com outros fatores do estilo de vida, mas ela não é autoimune. Tá. Essas doenças podem afetar os joelhos. É muito comum que as pessoas fiquem com os joelhos inchados, os tornozelos, às vezes no quadril, tá? Então, geralmente, ela vai afetar as articulações de forma simétrica. Então, não é só um joelho que dói, são os dois joelhos, os dois punhos, os dois cotovelos, tá? Acaba pegando dos dois lados do corpo. E a gente poderia falar de uma última, que ela vai pegar aqui a nossa coluna, né? Se a gente virar aqui um pouquinho, ó, a gente vai olhar aqui na parte de trás, a gente tem a coluna lombar e a coluna lombosacra, né? Essa parte aqui de baixo. Existe uma doença autoimune aqui, que é a espondilite anquilosante. Nossa! Essa doença é um nome bem esquisito, difícil, né? Um nome esquisito, mas a pessoa vai ter dor na coluna lombar. Então é uma dor na coluna lombar, mas não é uma dor muscular, porque você deu um jeito. É uma dor que persiste, né? É uma dor que não vai embora. E além da dor, a pessoa começa a perder também o movimento. Então ela não consegue mais se abaixar, né? E ela começa a ficar com essa região toda travada, né? Então, muitas vezes ela vai acabar tendo que colocar uma prótese aqui no quadril, né? Porque ela fica realmente com essa região do corpo totalmente imobilizada.
Doutor, chegou mais interação aqui na tela, vamos ver quem está conversando com a gente. É a Bibi. Olha só, Bibi, quando eu estou com o meu emocional abalado, seja por tristeza ou contrariedade, aparecem manchas vermelhas em meu corpo e herpes nos lábios. Doutor Luiz Fernando, essa seria uma doença autoimune? Será que a Bibi tem? O que ela tem nesse caso? Flávia, assim, pelo que a Bibi está me falando, isso parece mais uma doença inflamatória. Então, essas manchas na pele podem ser um eczema, uma dermatite atópica, que tem a ver sim com inflamação e com emocional. E agora ela falou de herpes, né, Bibi? O herpes é uma doença causada por um vírus. Então, o que acontece? Provavelmente, quando você está estressada, ansiosa, contrariada, com o seu emocional abalado, a sua imunidade baixa. A gente acabou de falar dessa conversa que existe entre o sistema de defesa e as emoções. E aí aquele vírus do herpes que estava ali dormindo, né? Ele agora vai acordar e vai causar uma infecção. Então isso não é um problema autoimune, mas é um problema relacionado à baixa imunidade. E tem como solucionar com a imunidade, né? Temos que fortalecer a imunidade. Olha só, agora tem uma outra pergunta que chegou aqui, é a Raquel. Ter a imunidade alta pode ser perigoso para desenvolver doença autoimune? Na verdade, a doença autoimune surge quando a imunidade não está boa. Né? Porque se a imunidade está boa, ela sabe o que fazer, ela sabe o que ela vai atacar, ela sabe, né, quais são os alvos corretos. Então, geralmente, as doenças alérgicas e as doenças autoimunes, elas surgem por uma disfunção da imunidade, tá? Então, quando a sua imunidade está funcionando super bem, geralmente não é nesses momentos que você vai desenvolver uma doença autoimune. É justamente o contrário. Ao contrário. Quando a imunidade está meio atrapalhada, que ela começa a tirar para tudo que é lado, é que pode surgir uma doença autoimune. Agora, doutor, a gente falou aqui de várias doenças, os sinais, os sintomas aí de alerta também, né? Mas a gente quer saber de tratamento. Tem cura? É possível reverter? Mas antes disso, tem mais gente conversando aqui no Vida e Saúde. É a Mara Isabel, vamos pôr aqui na tela. A doença autoimune tem cura? Mara, a gente vai responder agora para você. E aí, doutor? Olha, tem sim tratamento. E em alguns casos pode sim ter cura ou pelo menos um controle tão bom da doença que você acaba não tendo mais sintomas. Né? Olha. Mas uma vez que a pessoa é diagnosticada com a doença autoimune, às vezes é difícil voltar atrás. Então o que ela pode fazer é controlar bem a doença, né? Fazer um tratamento para a doença, ter um estilo de vida que vai fortalecer essa imunidade e quem sabe, né, ela consegue levar a vida com bastante normalidade, né, sem ter todos os sintomas, todos os prejuízos causados pela doença autoimune. Olha só, é possível então ter qualidade de vida mesmo com essas doenças e é isso que a gente quer deixar aqui, porque hoje é a segunda da mudança, então se o pessoal de casa está sofrendo, está com dores, inflamações pelo corpo, está até apresentando algum sintoma aqui dessas doenças, a gente quer ajudar, né, doutor? O que essas pessoas podem adicionar aqui na rotina delas, na alimentação, a gente trouxe uma mesa representativa, mas a gente quer trabalhar isso aí com o pessoal de casa. Que tipo de alimentação pode ajudar o pessoal aí a aliviar esses sintomas, né? Ou a ter mais qualidade de vida? Sim. Flávia, como a gente falou, a doença autoimune está relacionada com a imunidade e a gente precisa, então, ter uma alimentação, ou melhor, um estilo de vida anti-inflamatório. Se a gente consegue esfriar o processo inflamatório do corpo, a gente consegue melhorar os sintomas da doença autoimune. E a gente vai aqui dar algumas dicas, tá? A gente tem aqui algumas nozes e castanhas, tá? Essa aqui particularmente é muito legal. Essas são as nozes. Veja que ela parece um cérebro, né? Então essa noz, ela é riquíssima em ácidos graxos do tipo ômega 3. E o ômega 3 é um excelente anti-inflamatório. Olha só. Então, olha só, existem dois tipos de gordura, Flávia. A gente tem as gorduras da carne, da manteiga, do leite. São gorduras saturadas que aumentam a inflamação. Agora, essa gordura aqui, que você está vendo aqui,
que é a gordura das nozes, também a gente poderia falar da linhaça, da chia, né? São gorduras anti-inflamatórias que vão esfriar a nossa inflamação. E como é que a gente come isso? Bom, você pode usar a sua criatividade. Eu adoro comer puro, né? Então você come 2 ou 3 dessas por dia, puro já é uma delícia. Agora, quem sabe você vai no seu café da manhã, você vai picar algumas frutas, né? E vai colocar algumas castanhas junto com um pouquinho de linhaça ou chia para você comer. Posso fazer uma misturinha, colocar aqui castanha de caju, amêndoas, nozes? Pode, com certeza. Você vai fazer um mingau de aveia, pique, né? Umas nozes dessa aqui, bem picadinhas, e misture lá no seu mingau de aveia. Isso aqui, Flávia, dá até para fazer molho. Então, você que gosta aí de um macarrão ao molho branco, por exemplo, em vez de fazer com leite, farinha e manteiga, que é normalmente a receita original, a gente pode usar uma castanha de caju, a gente pode usar as nozes, ou seja, você deixa de molho, depois bate elas no liquidificador com água e vai fazer um creme branco, que é delicioso para as receitas. Olha só, você de casa se surpreendeu agora, né? Que o médico, além de ter todas essas informações, ainda sabe cozinhar? Sabe, gente. Você até uma vez falou, lugar de médico é na cozinha, né? Porque o cuidado e a prevenção de vários problemas está também no prato, né, doutor? Bom, se a gente acredita que o alimento é remédio, a gente precisa aprender a cozinhar, né? Exato. Então, faz parte da profissão. Olha só, seguindo aqui para essa nossa mesa, água, aqui a aveia, soja, como que isso também pode ajudar, doutor? Olha, a água, ela também tem um efeito anti-inflamatório no corpo. Por quê? A água, ela vai, primeiro, hidratar o seu corpo. Ela vai facilitar o trabalho dos rins, eliminando as toxinas. Se você tem uma doença inflamatória nas articulações, a água faz parte da lubrificação das articulações. Olha. Então, é extremamente importante também para o intestino. Se você está desidratado ou desidratada, você vai ficar com o intestino preso. E o intestino preso vai alterando a sua flora intestinal, o que aumenta mais ainda a sua inflamação. Então, você tem que beber muita água. Quanto de água? Sim. 30 a 40 ml de água por quilo de peso. Então, pega aí uma calculadora, ou se você é bom de matemática, você faz de cabeça. Pega o seu peso, vamos supor que você tenha 70 quilos, multiplica por 30. 70 vezes 30 dá 2.100. Ou seja, você tem que tomar 2 litros e 100 ml de água por dia, ok? Faça a conta aí que você vai saber quanto você precisa beber. Olha só, doutor, e aquelas pessoas que têm uma dificuldade aí de beber uma água, eu não gosto do gosto, muito sem gosto, não consigo ingerir esse tipo de líquido. Prefiro aí um refrigerante, um suco, e aí? Você falou aí num alimento ultra inflamatório, refrigerante. Gente, isso é uma bomba de açúcar, vai aumentar a sua inflamação, tá? Nem pensar refrigerante se você tem doença autoimune. Agora, se você não gosta de água, você pode usar alguns truques. Por exemplo, eu adoro água com um pouquinho de gelo e um limãozinho espremido, né? Para mim isso funciona como um refrigerante, Flávia. Olha. Agora, você também pode picar algumas frutas, né? Como morango, você pode colocar alguns temperinhos, né, na sua água, como umas folhas de hortelã, algumas rodelas de pepino também deixam um gostinho legal. Então você pode usar a sua criatividade. E os chás? Os chás valem, inclusive tem vários chás anti-inflamatórios, né? A gente tem a erva baleeira, a gente tem a unha de gato, né? Que são chás bastante anti-inflamatórios, tem alguns que são mais depurativos, que desintoxicam o corpo, como a carqueja. Então esses chás podem ser tomados. Se é um chá sem cafeína e sem açúcar, ele até conta como um copo de água. Olha aí, gente, mais uma dica para você de casa. E agora, aqui a gente está representando, né, com a alimentação a soja, a aveia. Sim, aqui a gente tem 2 representantes de alimentos muito importantes. A soja, ela aqui está representando as leguminosas. Tá. Então, todos os feijões como o feijão preto, feijão verde, feijão de corda, a ervilha, a lentilha, o grão de bico, todos esses feijões, eles são ótimos para a saúde. Eles têm proteína, eles têm fibra e a soja, ela também tem algumas gorduras boas para a gente, né? Que servem como anti-inflamatório.
E a aveia, ela está aqui para representar o mundo dos cereais, né? Então a gente tem a aveia, a gente tem a quinoa, a gente tem o amaranto, até o próprio arroz integral. Esses grãos, eles são riquíssimos em nutrientes que têm fibras também, facilitam o trabalho do intestino e estão relacionados também com uma melhora da imunidade como um todo. E aqui, para encerrar a nossa mesa colorida, né, doutor? A gente tem aqui as verduras, tem legumes, tem as frutas. Na verdade, é uma representação do que a gente precisa incluir mais no nosso prato, né? Menos processados e esses mais naturais. Exatamente, Flávia. A saúde da alimentação está na cor do seu prato, né? Tem aquela frase que diz assim: comida branca não faz sangue vermelho. Olha! Né? Então, se você come só arroz branco, farinha, açúcar, óleo, tudo coisa branca, você não vai conseguir ter boa saúde. Então, aqui a gente tem as folhas verdes escuras, rúcula, agrião, o brócolis, né? A folha do brócolis, a couve, o almeirão. A gente tem aqui, ó, os alimentos alaranjados, né? Como a cenoura, a laranja, a manga, todos esses alimentos também são riquíssimos, né, em vitamina A. A gente também tem aqui o morango. O morango é um alimento anti-inflamatório. Ele representa as frutas vermelhas. Então, quem mora no norte ou no nordeste, né, tem aquela variedade de açaí maravilhoso. Que gostoso. Né? Não aquele açaí cheio de açúcar, exato, né, que parece puro. mais um sorvete, mas aquele açaí puríssimo, né? Esse açaí, ele tem antocianinas, esses compostos que dão a cor arroxeada e que são altamente antioxidantes e anti-inflamatórios. Olha só quantas dicas aí para você incluir na sua alimentação. Mas, doutor, não vale só a alimentação, né? A gente precisa também de exercício, a gente precisa ter outros hábitos para que o tratamento seja mais eficaz. Exatamente, né? Todos os hábitos saudáveis que a gente fala aqui, como a exposição solar, para você ter o seu nível adequado de vitamina D, a atividade física, um sono adequado, tudo isso fortalece a sua imunidade. E também não quer dizer que se você desenvolver uma doença autoimune, você não vai precisar de medicamentos. Algumas doenças autoimunes, elas podem ter um curso muito grave e você vai precisar, às vezes, de anti-inflamatórios ou corticoides ou medicamentos prescritos pelo seu médico. Então, o estilo de vida e os tratamentos naturais, eles são extremamente importantes, mas em alguns casos você também precisa associar o tratamento medicamentoso. Ai, doutor, quanta informação boa. Eu quero aproveitar aqui para estimular o pessoal de casa. Conhece? Conheço, né? Sim, conheço muito bem. É, doutor aqui que participou também, não foi da revista aqui. Sim. A gente tem a revista, esse guia de estudos Fique Leve, que ele é um guia mesmo para te ajudar a ter mais qualidade de vida, ter mais saúde. Aqui a gente fala dos 8 remédios naturais, a gente fala como cuidar da sua saúde física, mental e espiritual também. Tem orientações sobre alimentação, exercício físico, fala aqui do sol, da importância do sol, do descanso. Várias orientações para te ajudar. É um guia completo para você que está precisando aí de uma mudança, está meio perdido, não sabe por onde começar. Ele pode te ajudar nessa jornada. O melhor de tudo, que esse guia é de graça, é um presente aqui para você. Então, para você receber esse material na sua casa, você tem que ligar para cá. O nosso número é 12 21 27 31 21, ou se você preferir, se for mais fácil, pode pedir esse guia pelo WhatsApp, número 12 98244 4449, e o QR Code também te direciona para o site, e aí você procura a capa dessa revista lá no site, Fique Leve. Combinado? Esse material vai chegar na sua casa de forma gratuita pelos correios, é seguro. No site você vai precisar colocar os seus dados, mas é só para a gente fazer o seu cadastro e conseguir enviar esse material para você. Não perde não, viu? Depois de tudo que a gente ouviu aqui, esse pode ser um complemento para você mudar a sua vida a partir de hoje. Aproveita que é segunda e já começa. E outra dica, né, que você pode se beneficiar muito é seguir aí os canais da Sou Saúde, @SouSaúde no Instagram, ou o site sousaude.com. O Sou é S-O-W,
sousaude.com, porque lá vocês também estão muito atualizados, né? Tem conteúdo aí falando de saúde, física, mental, emocional, tratamentos naturais, tem muita coisa boa por lá, né, doutor? Sim, a Sou Saúde é um canal criado para ajudar você que está em casa a ter mais saúde e qualidade de vida. Então lá a gente compartilha todos os dias dicas importantes. Então segue lá a gente e converse com a gente lá, a gente vai adorar responder também a sua mensagem por lá. Olha só, doutor, obrigada, mas por enquanto, não vai embora não, porque você vai ali na bancada da cozinha também, você já viu que ele entende de cozinha, sabe cozinhar, ele vai ajudar ali a gente fazer a receita que é um bolinho de batata, mas isso só lá no último bloco, tá bom? Porque depois tem treino com a Tânia, circulação ativa para você, já que a gente precisa incluir exercício aqui na nossa rotina, é uma boa pedida, viu? Já coloca o seu tênis e vem aqui para frente da TV para você se exercitar junto com a Tânia. E a receita de bolinho de batata, dá uma olhada, olha aí que gostoso! Não perde não, fica com a gente que voltamos já já.